Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série do livro de Provérbios. Amém, irmãos? Hoje vamos estudar o capítulo de número 10. Antes de iniciar o capítulo propriamente dito, irmãos, é interessante a gente dar aqui algumas observações, a respeito do livro de Provérbios. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 1, está dizendo o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então é interessante porque a partir do Provérbios capítulo 10 a gente vai ver algumas modificações, E é interessante a gente falar a respeito da autoria, do livro de Provérbios. Então essa expressão do capítulo 1, versículo 1, a expressão Provérbios de Salomão, é um título que abrange os capítulos de 1 até o 9. Quando o nome de Salomão ele aparece no início, dá a impressão para a gente que ele é o autor principal. Contudo, o livro de Provérbios, de autoria de Salomão, ele começa no capítulo 10 e não no capítulo 1. Quando a gente vai lá para Provérbios 10, versículo 1, diz assim, Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. Então, irmão, se os capítulos de 1 a 9 fossem de Salomão, o correto seria que no capítulo 10, versículo 1, fizesse a seguinte menção: estes também são provérbios de Salomão. Por quê? Porque quando a gente vai lá para Provérbios 24, 23, diz assim, também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. Então perceba que tem um padrão. Quando a gente vai lá para Provérbios 25, versículo 1, diz assim, também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, irmãos, esse padrão estabelecido em Provérbios 24, 23 e 25, 1, ele não foi adotado no 10, 1. Então, provavelmente, os capítulos de 1 a 9, eles pertencem à tradição sapiencial, e que usa o nome de Salomão como referência por ter sido o expoente máximo dessa tradição. Então, os capítulos 25 a 29, eles foram transcritos pelos homens de Ezequias, do rei Ezequias. Foi uma herança de sabedoria deixada por Salomão e resgatada depois de muitos anos, por um rei que desejava um avivamento espiritual na nação de Israel. Então, na realidade, o provérbio de Salomão mesmo, ele começa a partir do capítulo 10. Então, irmão, Salomão ele escreveu esses provérbios há cerca de 200 anos antes de Ezequias. Agora, no entanto, foi durante o reinado de Ezequias, um dos poucos reis que honrou verdadeiramente a Deus, que esses provérbios eles foram compilados novamente. Então, o trabalho de Ezequias e seus homens não foi apenas uma tarefa burocrática, de reunir os textos antigos. Eles estavam trazendo à luz um tesouro esquecido de sabedoria divina para uma nova geração. Então a gente sabe que Salomão ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Agora, evidentemente que nem todos foram registrados na Bíblia. Lá em 1 Reis 4, a partir do 32, diz assim, E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido a sua sabedoria. Então, irmãos, isso foi um resumo para os irmãos entenderem a questão da autoria do livro de Provérbios. Amém, irmãos? Então vamos começar aqui no capítulo 10, versículo 1, propriamente dito. Amém, irmãos? Versículo 1 diz assim: Provérbio de Salomão, o filho sábio alega seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, irmãos, o capítulo 10 ele vai apresentar vários contrastes, entre sábios e tolos, entre retos e ímpios,
entre diligentes e preguiçosos e entre ricos e pobres. Provérbios, irmão, vai sempre falar do filho sábio e do filho louco. Né? Em todo o livro de Provérbios, ele vai sempre abordar a questão do filho sábio e do filho louco. E a partir do capítulo 10 há uma mudança de estilo em relação aos capítulos 1 a 9. Então nós teremos 375 provérbios, que vai dos capítulos 10, 1 até o 22, 16, né? Porque até então Provérbios ele vem mostrando um lado da sabedoria e outro lado da loucura. Né? E nós sabemos, irmãos, que Provérbios é diferente de promessa. Então Provérbios não é promessa. Né? Provérbios é um princípio geral que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Se a pessoa obedecer, há uma probabilidade muito grande da pessoa ser bem-sucedida. Agora, só que pode acontecer tudo diferente, né? Então, Provérbios ele não é uma promessa, né? É um princípio geral, um aconselhamento, que se você seguir esse aconselhamento, provavelmente você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Então, irmãos, a gente vai ver muita palavra a mais, né? Que vai mostrar um ensino por contrastes. Né? Nos capítulos 10 a 15, nós vamos ver muito isso. Os versículos eles saltam de um assunto para o outro sem nenhuma ordem aparente. O filho sábio é aquele que teme e obedece a Deus, né? E aplica a palavra de Deus no dia a dia, né? Por isso ele alega seu pai terreno. Agora o filho insensato não, o filho insensato é aquele que é insensível à verdade. Ele age sem respeito e acaba sendo destruído pela própria insensatez. Então esse versículo que nós acabamos de ler, versículo 1, ele quer nos mostrar também que o comportamento de um filho, ele afeta tanto o pai quanto a mãe. Né? O filho ele pode trazer tanta alegria quanto tristeza para os pais. E esse capítulo, então, ele relembra os apelos de um pai e os apelos de uma mãe registrados nos capítulos anteriores. Né? Então, Provérbios, irmão, o livro de Provérbios, ele sempre vai dar ênfase, né, à questão do relacionamento familiar. 10.2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então a gente vai ver então que dos versículos 2 até o 7, eles mostram as bem-aventuranças da vida de retidão em contraste com a infelicidade da vida de iniquidade. Então os tesouros da impiedade ou os tesouros da perversidade é o que é? O lucro desonesto. Né? São as riquezas obtidas por meio imorais. Né? Já os tesouros obtidos pela perversidade, eles de nada aproveitam. Eles não têm um valor duradouro. O homem perverso, que negligencia a lei de Deus, ele enriquece, mas ele vai descobrir no final que essa riqueza não teve nenhum proveito. Pode até morrer rico, mas isso não vai adiantar nada. Então essa passagem, ela faz um alerta das pessoas que confiam nas riquezas e não na retidão pessoal. A vantagem ganha de forma indevida para nada aproveita. Verso 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Então, irmão, Salomão, ele prossegue com o assunto da bondade, da maldade e do dinheiro. Então esse versículo aqui descreve a providência geral de Deus para suprir as necessidades físicas do seu povo, ou seja, aqueles que são justos. Não quer dizer, irmãos, que não surjam momentos de dificuldade. Não quer dizer que o justo nunca passará fome. O que esse provérbio quer mostrar é que a pessoa que tem uma vida de sabedoria, ele tende a ter um estilo de vida saudável e seguro. Este é um exemplo em que nós não podemos atribuir provérbios como uma promessa. Entende? Mas rechaça, né, o versículo diz aqui, mas rechaça a aspiração dos perversos. Ou seja, no sentido de que o ímpio ele poderá ter perdas em sua vida. Deus retribui com sua justiça aos ímpios. Verso 4. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então a mão displicente quer dizer uma pessoa negligente, uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa com mão fraca. Né?
O homem bom ele terá mão forte para trabalhar. Então o livro de Provérbios ele vai vincular a preguiça à pobreza e o trabalho duro à riqueza. O diligente ele é um outro nome aplicado ao justo e ao sábio. Se a pessoa for sábia e suas mãos elas forem diligentes, essa pessoa provavelmente vai enriquecer. Agora a preguiça ela vai sempre gerar um mau fruto. Verso 5. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então, irmãos, aqui Salomão ele mostra um contexto agrícola, da plantação e da colheita. O diligente do verso anterior é a pessoa que ajunta no verão, ou seja, é o filho ajuizado. Ele é diligente no trabalho, ele faz o que tem de ser feito, de modo que ele consegue se sustentar e não precisa de depender de seus pais. Agora, é vergonhoso ser preguiçoso, quando há trabalho a fazer. Aqui ele mostra o que? O filho que desaponta seus pais, e esse filho ele vai se divertir no verão e vai dormir durante a colheita. E aí seu pai ele terá que lhe dar sustento. Verso 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então a palavra bênçãos, no plural, nos mostra o quê? Que não há só a bênção material, mas também a bênção espiritual. O homem bom ele tem bênçãos sobre a sua cabeça. Bênçãos sobre a sua cabeça tem relação com as bênçãos do pai. Então o pai ele abençoa os filhos, impondo as mãos sobre eles. E esse pai também ele aponta para Deus. Então já a boca dos perversos é repleta de planos e de linguagem de violência. O preguiçoso ele torna-se um homem mau e a sua boca é cheia de maldição. Verso 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Então a pessoa justa, ela é uma fonte de bênçãos para a sociedade. Já a pessoa injusta, ela é uma fonte de danos. Aqui fala de um legado. Um homem injusto, quando morre, a sua memória permanecerá entre os homens como uma bênção. Agora, a memória do homem injusto, ela será sempre abominação. E nós sabemos que naquela época, o nome da pessoa era algo importante. Quando o nome da pessoa era lembrado pelas gerações futuras, dava-se um grande valor à vida dessa pessoa. Contudo, o nome da pessoa não ser lembrado, era como se essa pessoa jamais tivesse vivido. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Então, irmãos, aqui mostra que a importância da repreensão, o sábio ele sempre está pronto para receber críticas. Todo aquele que segue os mandamentos do Senhor é sábio. E o insensato de lábios? O insensato de lábios é aquele que fala bobagem. Ele não muda de opinião. Ele abusa da faculdade da fala e com isso ele transgride a lei de muitas maneiras. Verso 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Então, irmãos, Provérbios então ele volta ao assunto de dois caminhos. Ele vai mostrar dois caminhos. O que anda em sinceridade, ou seja, obedece à lei, e o que anda em caminhos tortuosos, que desobedece à lei. Quem anda em sinceridade nunca tem medo de ser descoberto. Por quê? Porque ele nunca age de forma enganosa. Esse homem ele será guardado de perturbações como acidentes, enfermidades, mas é preciso que a pessoa haja com prudência, porque se algo acontecer de errado, nós temos que saber qual o aprendizado para a nossa vida. O homem que perverte o seu caminho, ele não dará seguro. Ele será desmascarado quanto às coisas desonestas que ele fizer. Verso 10. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Então aqui, irmãos, ambas as sentenças, percebe aqui que nesse versículo, ambas as sentenças são negativas. Ambas as partes falam de más ações. Então acenar com os olhos, a gente sabe que é algo negativo. Como nós vimos lá em Provérbios 6, verso 13, que diz assim, acena com os olhos,
fala com os pés e faz sinais com os dedos. Então a gente viu lá em Provérbios 6, né, versículo 13, que são características do anticristo. Né? A cena com os olhos está apontando o quê? Para um gesto malicioso. Então a pessoa que acena com os olhos, ele passa um sinal de que essa pessoa está mentindo, né? Que está disfarçando alguma coisa. O anticristo ele vai se utilizar de uma linguagem corporal, conspiradora e enganosa. Verso 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Agora Provérbios volta ao assunto da boca, né? Fonte de vida, né? A boca ela tem que ser fonte de vida, manancial de vida, né? E fonte de vitalidade espiritual. À medida em que a água viva ela flui do crente, né? A vida ela é comunicada aos outros. As palavras sinceras do justo são tão necessárias para uma comunidade quanto uma fonte de água. A fala ela é um produto externo de uma realidade interna. Quando o homem bom ele fala, ele abençoa, né? E a sua fala é uma fonte. O homem bom ele fornece água para o sedento. As coisas que o justo fala promovem a vida eterna. Agora, já a boca do ímpio não. Já a boca do ímpio ela amaldiçoa e é amaldiçoado. Verso 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Então a gente percebe aqui que o ódio ele busca ocasião para provocar inimizade e se deleita nas disputas, mas o amor ele é apaziguador, afasta todos os atritos. O amor ele cobre todos os pecados. Quando a gente vai lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: mas sobretudo tende a ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, irmãos, como que isso acontece, né? Como que o amor ele vai cobrir multidão de pecados? Como que isso acontece, né? Por quê? Porque ao invés de tornar público o erro do transgressor e desse modo obter a vingança, né? O amor ele suporta a transgressão, a fim de salvar o transgressor da morte. Tem pessoas que em determinadas situações ele joga mais lenha na fogueira, mas aquele que tem amor, ele retira a lenha da fogueira. O ódio é uma arma do diabo para gerar contendas, mas o sábio ele reage com amor, ele reage com tolerância. O amor significa tolerância, devolução, perdão, simpatia, desejo de fazer o bem. Caso a pessoa revide a ofensa, o ódio ele vai ser despertado no coração de ambas as pessoas envolvidas. Verso 13. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então, irmãos, aqueles que meditam na palavra, eles se tornam uma fonte de sabedoria. A vara é para aqueles que se desviam da palavra. A vara é um instrumento de instrução quando aplicada de uma forma apropriada. A vara ela vai ser aplicada ao insensato que corrompe o seu caminho. Verso 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Então, irmãos, o sábio, né, ele guardará segredo de coisas que ouviu dos outros. Mas o tolo não, o tolo ele vai repetir para todo mundo, né, e causar contenda. O sábio ele conserva um conhecimento acumulado da lei. O sábio ele dá valor ao conhecimento. A sabedoria se torna um tesouro para esse homem. E ele vive adicionando riquezas a esse tesouro. Quando o sábio guarda segredo, ele está o quê? Neutralizando as palavras do insensato. E essa ruína, ela coloca o nécio e outras pessoas em perigo. O insensato, ele diz coisas tolas que perpetuam a destruição a qualquer pessoa que der ouvido a ele. Verso 15. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. Então, irmãos, o objetivo desse versículo aqui é para que a gente reflita sobre o benefício da riqueza em contraste com o efeito destrutivo da pobreza. Então, às vezes, irmãos, a riqueza ela protege das dificuldades.
Às vezes a riqueza ela nos concede uma fortaleza que oferece segurança, enquanto que a pobreza ela é uma desvantagem que expõe o indivíduo à desgraça e leva a pessoa à ruína. Então o homem rico ele pode comprar proteção para si mesmo. Agora, o que esse versículo aqui ele quer nos falar é o seguinte, é que a riqueza ela é boa nas mãos do sábio, obtida de forma honesta. Contudo, o versículo ele está nos advertindo que os ricos eles costumam ser perversos quando eles obtêm riqueza às custas dos outros, né? Ou obtêm a riqueza de forma egoísta. É a riqueza obtida, né, de forma indevida. Não quer dizer, irmãos, que toda pessoa rica tem um bom relacionamento com Deus. E não quer dizer também que o pobre não tem um bom relacionamento com Deus. Não é a confiança na riqueza. A nossa confiança deve estar em Deus. Mas aquele que confia em Deus, a consequência é a prosperidade. Esses bens obtidos de forma indevida levam o rico a pensar que ele está em segurança, que ele está numa cidade forte. Agora, considerando que o versículo está falando de uma riqueza literal, nós podemos também entender que os pobres são destruídos por sua pobreza. Então não é vantajoso não ter dinheiro suficiente, né? Então esse provérbio está nos ensinando. Verso 16. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Então a gente vai ver aqui que dos versículos 16 e 17, Provérbios volta a falar de caminho. O caminho do justo que leva à vida e o do ímpio que conduz ao pecado. A renda do justo ela produz vida, mas o fruto dos crimes do perverso gera o pecado e gera a morte. O justo ele trabalha para se sustentar e também para ter o que repartir com o pobre. Mas o perverso ele vive para pecar. E a sua vida ela se resume a comer, a beber e satisfazer os seus desejos. A obra conquistada pelo justo traz benefícios, e ele sabe aplicar bem os seus recursos financeiros, né? Mas quando o perverso obtém riqueza, ele usa de maneira pecaminosa. Verso 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Então o justo, né, ele acumula conhecimento a fim de melhor servir a Deus. Ele aproveita da instrução que recebe, mas o ímpio, ele rejeita a correção e rejeita a instrução. Se a pessoa aceita a disciplina, aceita ser corrigida, ela está no caminho da vida. Né? Por quê? Porque a tendência da pessoa é não aceitar. O homem que rejeita a instrução e se desvia, ele começa a ir pela vereda do pecado. Verso 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Então, irmãos, a gente vai ver agora que dos capítulos 18 até o 21, volta a falar dos perigos da fala, especialmente a mentira e a difamação. Então esse versículo aqui ele não está incentivando uma pessoa a manifestar o ódio. Né? O que o versículo quer dizer é que o tolo ele guarda ressentimento em seu coração, enquanto mente dizendo que não ficou magoado. Né? Por causa do quê? Das ofensas recebidas. Então essa pessoa ela tem um ódio dentro dela, só que ela mente dizendo que não tem. Né? Então aquele que divulga má fama e sai a caluniar as pessoas também é tolo. Né? Então nós vemos aqui a figura da hipocrisia na primeira parte do versículo, né? E a figura da intriga na segunda parte. O ódio e a calúnia são companheiros. Né? Ao contrário dos outros versículos, aqui apresenta ideias paralelas, né? E não ideias em contraste. Verso 19. Na multidão de palavras não falta o pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então esse versículo aqui, irmãos, menciona a questão do muito falar. A tendência do falante é cometer pecado difamando o caráter de alguém. O controle da língua é uma demonstração de sabedoria. As pessoas que falam muito, elas surgem transgressões nesse falar, tanto no que é dito quanto no resultado desse falar. Então o livro de Provérbios, irmãos, ele sempre traz várias advertências para as pessoas que não controlam o falar. Né? Por exemplo,
Provérbios 18, versículo 8 diz assim, ó: as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Provérbios 18, 13, né, diz assim: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. Verso 20. Né? Provérbios 13, né? 10, versículo 20. A prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Então aqui fala do valor da palavra do justo. O que o justo fala é como a prata, mas o que procede do coração do ímpio é como a escória. Né? O que é a escória? A escória é a matéria que sobra, quando se derrete a prata. Então não tem valor nenhum, né? São palavras inúteis. Uma língua que sempre diz o que é bom é como a prata altamente refinada. Verso 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Então, irmãos, a palavra do justo ela traz ânimo para as pessoas. Quando, por exemplo, nós falamos a respeito de salvação, não é enganar as pessoas para animar. O justo ele abençoa, enquanto o tolo ele amaldiçoa. Os lábios de prata do homem justo são úteis para alimentar a muitos. Verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, irmãos, existe um vínculo entre a riqueza com as bênçãos do Senhor. O versículo ele não está dizendo aqui que o crente não pode ser próspero financeiramente. Se Deus abençoar a pessoa financeiramente, isso não vai ser um peso. É algo que Deus está dando para a pessoa. O dinheiro deve ser o nosso servo e não o nosso Senhor. Não quer dizer, irmãos, que toda pessoa que serve a Deus vai ser rica. Porque a verdadeira prosperidade é uma bênção divina. Mas essa bênção, se não acompanhada de ansiedade e de aborrecimento. Então, irmãos, na verdade, né, a única bênção que enriquece e não acrescenta dores é o próprio Cristo. Então Deus pode dar uma bênção material para você. E se você souber usar essa bênção material, isso será bom para a sua vida. Agora, o que ocorre? Muitas vezes as pessoas recebem bênçãos materiais de Deus e não sabem usar. Não sabem administrar, né? Não atuam como mordomos. E aí ela perde a mordomia e essa bênção recebida vai aqui acrescentar dores, né, para a vida da pessoa. Verso 23. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Então, irmãos, a iniquidade ela é divertimento para o tolo, mas o homem entendido odeia o pecado. Para o insensato, a vida é uma grande comédia. Ele gosta de pecar e conduzir os outros ao pecado. Já o divertimento do homem bom é tornar-se especialista no conhecimento da lei e em viver em consonância com ela. Verso 24. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Então, irmãos, os ímpios, né, eles levam consigo o seu próprio temor. O ímpio ele teme certos resultados dos males por ele praticados. Aquele que pratica um ato ilícito parece que não tem medo, né? Parece não ter medo de nada, mas no fundo ele tem. Né? Agora, um homem bom, ele obterá todas as coisas boas que deseja em recompensa por seguir a lei de Deus. Às vezes, irmãos, não no tempo em que nós queremos e no formato em que nós queremos. Verso 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Então, irmãos, esse provérbio aqui ele ilustra a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. O ímpio ele enfrentará uma tempestade por causa daquilo que tem feito. Já o homem bom, ele tem um alicerce firme e pode resistir a qualquer tempestade. Então nós podemos também comparar o justo como uma árvore e o ímpio como uma moinha. A tempestade vem e espalha o ímpio, mas não consegue tirar o justo do lugar. Verso 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então o preguiçoso, irmãos, é como um vinagre que irrita os dentes.
é como a fumaça que faz arder os olhos. O preguiçoso ele causa prejuízo ao seu empregador, por não fazer o que é o seu dever ou por fazer mal feito. Verso 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Então o temor do Senhor, irmãos, ele promove justiça e vida longa, mas a impiedade ela encurta a vida. É uma regra que pode ter exceções, mas no geral, a pessoa que teme ao Senhor terá a vida prolongada. Mas é possível também ver um perverso viver muito. Verso 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Então, irmãos, a esperança do justo ela será concretizada, mas a do perverso não. Né? O justo ele espera algo com alegria, mas o ímpio não. O ímpio ele busca alguma coisa que nunca alcança. Sempre ele acha que algo bom vai acontecer com o fruto da maldade. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína para os que praticam a iniquidade. Então a força do justo é constantemente renovada, mas a destruição repentina ela vem sobre o perverso. O Deus eterno ele é a fortaleza de todos os homens sábios que seguem o bom caminho. Então o caminho do Senhor ele é a ruína no sentido de que o ímpio, como ele segue o caminho contrário, né, ele cai em pedaços ao invés de ser fortalecido. Ele é destruído pelos próprios pecados. Verso 30. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. Então aqui, irmãos, a ideia aqui desse versículo é a mesma ideia do verso 25, né, que nós já lemos. Tem uma ligação com a terra prometida. O homem injusto, ele conta com um alicerce firme, pelo que não poderá ser abalado. Né? Agora, o justo ele não poderá ser arrancado das mãos de Deus, mas Deus não tira do homem o livre-arbítrio. O perverso ele não encontrará alicerce algum, por quê? Porque eles não habitarão na terra. Verso 31. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Repare, irmãos, como Salomão ele muda de assunto, né, de um versículo para o outro. Aqui ele volta a falar da questão da língua. Ele fala sobre a fala verdadeira e a fala falsa. A boca do justo fala sabedoria, são conselhos vindo da palavra de Deus, mas a língua do perverso será cortada. A boca do pecador, ao contrário da boca do homem bom, é uma questão de morte. Finalmente, né, versículo 32 diz assim: os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Então o justo ele sabe falar o que é aceitável, o que é útil. Às vezes nós estamos falando algo, irmãos, a respeito de Deus, mas algo que remete a Deus. Mas o perverso só sabe falar perversidades. A fala do justo ela beneficia o outro. Os lábios eles sabem o que agrada. A quem os lábios agrada? O versículo está dizendo, os lábios dos justos sabem o que agrada. A quem os lábios então agrada? A Deus, né, e aos homens. A pessoa que não tem Deus, irmãos, ela pode até ter palavras proveitosas, mas Deus deu a capacidade ao homem para muitas coisas, e essas coisas elas podem ser boas. Só que essa sabedoria ela é finita. Agora a pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela pode até usar coisas do mundo, mas com o propósito de glorificar a Deus. Uma pessoa que não tem Deus, ela pode até ter um conhecimento, mas esse conhecimento não tem um propósito de Deus. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, a gente finaliza, né, Provérbios capítulo 10. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos queiram fazer algum questionamento ou mesmo fazer um comentário a respeito do vídeo, né? Peço que os irmãos deixem aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe o seu like. Caso ainda você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Se você também puder compartilhar esse vídeo com outra pessoa também, né? Peço que compartilhe. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.